Quero convidar os irmãos presbíteros que estão conosco a estarem aqui à frente junto comigo. Hoje pela manhã a igreja esteve reunida em assembleia e a motivação e o objetivo dessa assembleia foi exatamente a eleição de novos oficiais, onde foram eleitos um presbítero e 3 diáconos, 2 sendo reeleitos e 1 eleito pela primeira vez. Então nós vamos passar nesse momento, irmãos, a ordenação e investidura desses irmãos para a glória de Deus e para o serviço desta casa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor único e exclusivo da igreja, e Ele possui todo o poder no céu e na terra. A igreja não tem dono, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Não há quem tenha poder sobre a igreja, a menos que esse poder seja o próprio Senhor sobre ela. No Novo Testamento, irmãos, vamos aprender que o próprio Senhor foi quem deu os oficiais, os líderes para cuidar e pastorear o seu rebanho. Aliás, desde o Velho Testamento podemos perceber isto, quando nós encontramos lá no Velho Testamento a indicação de anciões. A palavra anciões, lá no Velho Testamento, é a mesma palavra que traduzida na Septuaginta, vertendo o Velho Testamento para o grego, do hebraico para o grego, verteu-se ali presbíteros. Então a instituição de presbíteros, ela não é algo que nasce apenas com os apóstolos, mas havia nascido desde o tempo de Moisés, quando pela orientação de Deus, estabelece-se ali os anciãos. Os anciãos eram aquelas pessoas com experiência, eram aquelas pessoas com maturidade, que julgariam as causas de Israel. Mais precisamente, dever de casa, você pode fazer isso depois, leia o texto de Êxodo, capítulo 18, e você vai perceber essa instituição onde líderes cuidavam de grupos menores, maiores, até que Moisés respondia por todo o povo perante o Senhor. O Novo Testamento utiliza, por ser de grafia grega, ele usa exatamente a palavra presbítero, tal qual se fala lá, aqui também é a mesma palavra, com a diferença apenas da forma da escrita. Então, o Senhor institui a sua igreja também, que essa sua igreja seja orientada, suprida, pastoreada por presbíteros. Então, essa autoridade de Jesus é que promulga a autoridade dos líderes da sua casa. Então, quando nós elegemos presbíteros e os instituímos pela imposição de mãos, nós estamos entendendo que cumprimos aqui o princípio da palavra de escolher liderança para a igreja. Se os irmãos forem olhar as referências bíblicas, o tempo nosso não permite fazer isso aqui, mas especialmente o texto de Atos, você vai perceber por várias vezes os apóstolos, onde quer que eles plantavam igrejas, ali também eles instituíam a liderança presbiterial, ou seja, presbíteros que cuidariam e pastoreariam o rebanho do Senhor. Mais precisamente, cito aqui o texto de Atos capítulo 20, quando Paulo, fazendo a sua última viagem, passando na região de Éfeso, indo para Jerusalém, ele não desce em Éfeso, até porque situações outras, mas em Mileto, uma cidade próxima, e manda trazer a liderança de Éfeso para Mileto, e ali ele exorta aqueles irmãos. Vocês foram instituídos por Deus como presbíteros, como pastores sobre a igreja, portanto, pastoreai o rebanho de Deus. Cuidem do rebanho de Deus. Fiquem atentos, porque no meio de vós entrarão lobos, no meio de vós surgirão falsos profetas. Então, a quem cabe cuidar da doutrina da casa de Deus? Os presbíteros. Os presbíteros da igreja, sejam eles regentes ou docentes, eles precisam ter o conhecimento básico e essencial da doutrina bíblica, para quando acontecer de aparecer alguma novidade que não seja de fato bíblica, eles alertarem a igreja, eles instruírem a igreja, eles corrigirem a igreja, para que a igreja não se desvie dos caminhos da palavra do Senhor. Então nós vamos encontrar, meus irmãos, assim, essa instituição do próprio Senhor Jesus Cristo, autenticada depois pela liderança e continuidade dos apóstolos, e isso se passa de geração em geração, e a igreja presbiteriana tem o seu nome exatamente por causa de presbíteros.
O sistema que rege, o sistema que pastoreia, o sistema que cuida da igreja é o sistema presbiterial, ou seja, são os presbíteros que são os pastores da igreja. Então, quando a igreja elege e reconhece um dos seus membros como presbítero, ela está colocando mais um no plantel do pastoreio, colocando mais um no grupo daqueles que vão estar observando, cuidando e zelando pela vida espiritual e pela saúde de Deus. Nós tivemos a alegria essa manhã de passar por essa assembleia e tivemos então aqui a eleição do nosso irmão Raj. Eu quero convidar o Moisés para estar conosco aqui também, é presbítero em disponibilidade, não pode deixar de lado essa honra, viu, Moisés? Esteja conosco aqui. Eu quero convidar o nosso irmão Raj, David Ribeiro Raj, que foi eleito então nessa manhã para compor mais um elemento dentro do conselho da igreja e do grupo de presbíteros. Daniel também, por favor. São presbíteros em disponibilidade, mas são presbíteros, né? Então, o nosso irmão Moisés e o nosso irmão Daniel, eles são presbíteros, mas não estão na atividade desse momento por razões outras. Foram eleitos no passado, ou declinaram a sua eleição, ou não participaram de novos processos, mas continuam sendo presbíteros. Existem algumas funções que eles jamais perdem, eles continuam sendo pastores, cuidadores da igreja aqui entre nós. Mesmo que no caso do nosso irmão Moisés, assume a função de diácono, mas a posição e a função de presbítero lhe é devida, como eleito e ordenado em tempos passados. Eu quero trazer aqui algumas questões institucionais, lembrando que o cargo de presbítero regente, ou seja, os irmãos que são presbíteros e não são pastores formados numa academia, eles são presbíteros regentes, enquanto o pastor formado na academia é um pastor docente. O presbítero regente, portanto, ele é de grande importância para a vida da igreja. Se acontecer da igreja ter a vacância do cargo pastoral, a igreja continua existindo, continua funcionando e continua sendo cuidada e pastoreada, porque os pastores da igreja não repousam essa função apenas na vida do ministro, mas na vida dos presbíteros. Então a igreja é pastoreada pelos presbíteros, eu presbítero com eles. Então essa função é de grande responsabilidade. Todos os que exercem essa função devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder, toda a autoridade, a graça necessária para que eles possam cumprir os seus deveres. Quando Paulo reporta de novo aquele texto lá de Atos capítulo 20, ele diz para os presbíteros. Eles não eram os pastores diretamente da igreja, mas os presbíteros que pastoreavam, que cuidavam aquele rebanho, e Paulo diz, pastoreai o rebanho de Deus. Então, repousa sobre a vida desses irmãos também esse pastoreio na vida da igreja. Então, todos aqueles que exercem essa função ou esse cargo devem buscar no Senhor essa capacidade, essa graça necessária para cumprir os seus deveres. E os membros da igreja precisam também estar ombreados com esse trabalho. Primeiramente, orando por eles. Primeiramente, buscando o poder e a graça de Deus sobre esses homens que são escolhidos pelo Senhor para essa missão, mas também respeitando, reverenciando, reconhecendo e abençoando a vida desses irmãos. Então vai proceder agora a ordenação e investidura do nosso irmão David Ribeiro Raj. Foi eleito por vocês nessa manhã e ele vai tomar a partir de então parte no governo da igreja como presbítero regente. Quero fazer então ao Raj aqui algumas perguntas constitucionais importantes para a sua afirmação diante da igreja. Raj, você confessa que as escrituras do Velho e do Novo Testamento é a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé e de prática infalível para a sua vida? Eu quero pedir que o Raj dê um passo à frente para destacar aqui dos irmãos. Você recebe e adota também com sinceridade a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como uma fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Sim. Você também sustenta, meu irmão, que você aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, tanto quanto a sua forma de disciplina e cuidado pastoral dos seus membros? Sim.
Você aceita o ofício de presbítero, regente dessa igreja, e promete se esmerar e se esforçar para desempenhar fielmente todos os deveres que esse cargo lhe impõe? Você promete ainda, Raj, procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja, supervisionando e cuidando do bem-estar da membresia dessa casa? Eu quero também fazer uma pergunta aqui à igreja. Quero convidar para ficar de pé. Igreja, vocês como membros dessa casa conhecem, recebem o nosso irmão David Ribeiro Raj como presbítero regente sobre vocês? Vocês prometem tributar a honra, a animação, a obediência no Senhor, para que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, ele possa cumprir bem a sua missão? Sim. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o Senhor por essa função que é estabelecida na tua palavra, na escritura sagrada, e é estendida, ensinada em detalhes pelos irmãos apóstolos, e que chega até nós, mediante a palavra, guardada pelo Senhor durante os séculos. Nós queremos glorificar o Senhor, ó Pai, pelo zelo da igreja, em constituir, em ordenar aqueles que o Senhor tem separado e chamado para este serviço. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida desse irmão, que a partir de então se coloca à disposição e ao serviço do Senhor nessa função de presbítero. Que o Senhor possa fortalecê-lo, abençoá-lo, conceder-lhe, ó Pai, a graça e os dons necessários para que na compreensão da palavra, cada vez mais aprofundada na sua vida, ele possa também zelar pelo bem do teu povo aqui neste lugar. Nós oramos ao Senhor, pedimos a tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero convidar o Raj a se colocar de joelhos, e a igreja, através da sua liderança presbiterial, estará impondo suas mãos, ordenando a autoridade e a bênção do Senhor sobre ele, então. Mais uma vez, Senhor, nós buscamos o teu poder e a tua graça. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, no desejo de que o Senhor continue essa obra nessa igreja, iniciada há tantos anos passados, e o Senhor tem levantado aqui homens que continuem sustentando, fortalecendo, pastoreando e zelando pelo bem da tua casa. E nós bendizemos o Senhor nessa hora, mais uma vez, pela vida deste nosso irmão. Reconhecemos nele, Senhor, dons, talentos, capacitações próprias para o desempenho dessa função, e nós reconhecemos também que a chamada é do Senhor, autenticada, corroborada e reconhecida pelo voto desta casa sobre a vida deste irmão. Pedimos ao Senhor que fortaleça, abençoe e ajude-o, ó Pai, a cada dia buscar sempre mais e mais a plenitude do teu Espírito na sua vida, o fortalecimento necessário para ser um homem de bem, para ser um cristão honesto e fiel, íntegro diante da tua palavra, e para ser uma testemunha lúcida e verdadeira diante do mundo, perante também essa sociedade corrompida na qual vivemos, mas ele como servo separado do Senhor para a tua glória. Encha-o com teu Espírito, abençoe-o, ó Pai, de um modo todo especial a partir de então, para o cumprimento dessa missão, no nome santo de Jesus. Amém. Pode levantar. Deus o abençoe, te damos a destra de companhia, desejando que você se ampare também nos seus irmãos aqui, no cumprimento dessa missão. Deus o abençoe. Igreja, como nós perguntamos a vocês, se vocês assumem esse compromisso junto com o irmão, é justamente porque cabe à igreja, não apenas elegê-lo, votá-lo e reconhecê-lo apenas institucionalmente, mas também espiritualmente, como um pastor sobre essa igreja, no zelo, no cuidado da doutrina e da espiritualidade na vida dos irmãos. Que Deus abençoe a igreja e abençoe o nosso irmão. A igreja pode se assentar nesse momento. Como dissemos, irmãos, nós também tivemos a bênção e a alegria de proceder à eleição de novos diáconos. Na verdade, reeleição de 2 diáconos, quais sejam o Luiz e o nosso irmão Lucas. Convido-os a que venham à frente. E a eleição em primeira mão do nosso irmão Danilo Brito. Convido também a estar à frente conosco, Danilo.
Ok, meus irmãos, igualmente, a função do diácono na vida da igreja não é uma invenção de algumas pessoas. Você vai perceber também essa função desde os tempos veterotestamentários, onde havia lá na tribo dos levitas o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas, o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com o carente. Havia ali um zelo pela casa de Deus, e os levitas, de uma forma mais extensa como tribo, eles cuidavam do bem-estar da casa de Deus. Imagine você e lembre você do período que eles andavam naquele deserto, e o templo, que não era talvez tão grande como esse aqui, mas era um templo construído de forma a ser montado e desmontado para levar em viagem. E quem carregava todos os utensílios, as tábuas pesadas, todas as partes daquele tabernáculo eram os levitas. Eles cuidavam também depois de, no momento certo, quando Deus sinalizava a Moisés, paremos aqui, eles cuidavam também de limpar o terreno, de organizar o local e de montar cada detalhe daquela casa de Deus. Todo zelo, com reverência, com decência, com todo respeito por aqueles elementos, por aqueles materiais que eram consagrados ao Senhor. Os diáconos, então, desde o Velho Testamento, e quando entramos no Novo Testamento, se percebe também essa instituição diaconal, especialmente ali no capítulo 6 de Atos, você vai perceber isso, e no decorrer da Escritura, a presença do diácono é também uma constante, como esses homens separados por Deus para zelar pelo bem da sua casa. Então, eles cuidam tanto da parte estrutural e física do templo, da casa de Deus, cuidam também do bem-estar de pobres, viúvas, órfãos, pessoas que têm qualquer necessidade no meio do povo de Deus, e muitas vezes até fora da casa de Deus, estendendo esse socorro. Cumpre a igreja também reconhecer esses homens como homens instituídos e separados por Deus para essa função. Cumpre a igreja também auxiliá-los em oração, em amparo, em respeito, em reverência, em estímulo. Porque muitas vezes a caminhada é difícil. Muitas vezes, imagine você naquele deserto, Luiz, Brito e Lucas, que são os diáconos aqui presentes, tendo que carregar aqueles fardos pesados que eram o templo de Deus. Muitas vezes a canseira, o calor, a luta naquele terreno difícil, muitas vezes eles precisavam, quem sabe, parar, descansar, pedir apoio para um e para outro. A igreja é esse apoio espiritual e muitas vezes também físico, pessoal e relacional na vida desses irmãos. Então, a instituição do diácono na igreja também se dá de uma forma muito clara, desde o Velho Testamento, especialmente o Novo Testamento, conduzindo esses homens. Então, este ofício, ele continuou no Novo Testamento a ser considerado necessário para a importância da igreja. Isso continuou sendo extremamente importante para que a igreja funcione de uma maneira estabelecida na palavra de Deus. Paulo vai também escrever aos irmãos Tito e Timóteo, pastores em Éfeso, no caso de Timóteo, e pastor na ilha de Creta, no caso de Tito, e vai ensinar ou instruir esses irmãos para que eles estabelecessem em cada igreja ligada ao seu redil de pastoreio, eles estabelecessem essa função diaconal. E Paulo exorta ali que esses irmãos deveriam ali, com reputação, ser reconhecidos como homens íntegros, como homens não reprováveis, como homens não dignos de serem disciplinados ou chamados à atenção. Então, homens de boa reputação, tanto dentro da casa quanto na sociedade. Paulo instrui para que esses homens sejam também cheios do Espírito Santo, busquem a presença, o poder e a graça de Deus sobre eles continuamente. Paulo vai dizer que eles também deveriam ser respeitosos de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Eles deveriam ser primeiramente experimentados e deveriam também zelar, uma vez aprovados, pela causa e pela casa do Senhor nosso Deus. Deve ter uma família sólida, cuidar da sua casa, da sua família, governar bem a sua casa, cuidar bem dos seus filhos. Então, são instituições que a própria Escritura nos dá. Compete, portanto, aos diáconos, irmãos,
receber e guardar fielmente as ofertas da igreja, onde elas são destinadas para o socorro e ajuda dos pobres e outros fins piedosos. Cabe aos diáconos distribuir essas ofertas segundo o desígnio da própria igreja e suprir as necessidades daqueles que são carentes do seu meio. Cabe aos diáconos zelar pela boa ordem do serviço divino. Muitas vezes eles trabalham nos bastidores da igreja e às vezes não são vistos, mas estão cuidando da boa ordem da casa do Senhor. Devem zelar pela decência, pela limpeza, pela ordem do templo e as suas dependências. Então, no desempenho do seu ofício, feitos à direção do conselho da igreja, mas são autoridades instituídas também pela igreja para o serviço da mesma. Portanto, eles são, na igreja, os ministros da distribuição e os ministros da caridade fraternal e os ministros da ordem da casa do Senhor. Então nós vamos proceder aqui à ordenação do nosso irmão Danilo. Eu peço que o Danilo responda as questões que nós levantaremos aqui para ele e depois, na sequência, a condução ou a recondução do Luiz e do Lucas também a exercício do diaconato. Brito, você reconhece que a Escritura, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra de fé sobre a sua vida? Brito, você também reconhece e adota a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster e os catecismos dessa igreja como uma exposição coerente, verdadeira e fiel da Escritura, de modo que ele deva ser ensinado à igreja? Sim. Você também sustenta e aprova o sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil como legítimo e bíblico? Você também aceita o ofício do diaconato dessa igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo, Brito? Brito, você também promete ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza dessa igreja como parte do povo de Deus? Sim. Quero convidar o Brito a se colocar de joelhos e os presbíteros estarão, nesse momento, impondo suas mãos sobre ele. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome mais uma vez, no reconhecimento dessa ordenação do diaconato. Nós reconhecemos, ó Pai, que não é uma invenção da igreja, não é uma criação do povo evangélico, mas é instituída pela própria Escritura. E nós bendizemos o Senhor por isso. E reconhecemos, ó Pai, na vida desse irmão, um homem pronto, disposto a servir o Senhor, pronto e disposto a servir a Tua casa, o Teu povo, e a igreja o reconhece como tal. E assim, ó Deus, reconhecendo isso na vida do irmão, a igreja o elegeu nessa manhã para exercer essa função tão necessária na vida do povo de Deus. E nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor derrame sobre ele o poder e a graça do Teu bom Espírito. O Senhor derrame sobre ele, ó Pai, a iluminação que vem do Senhor, para que mais e mais ele reconheça, compreenda e vivencie os ensinos do Senhor, de modo a ter uma vida de fato consagrada e dedicada a Ti nesse serviço. Peço ao Senhor que o abençoe, o fortaleça, e agora dirigindo ao Pai também, aos irmãos Luiz e Lucas, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, sustentá-los para mais essa temporada de serviço ao qual eles se dedicam e se submetem. Dê a eles, ó Pai, também a Tua bênção, a paciência, a coragem, o ânimo que eles precisam para cumprir essa missão. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Brito, pode se levantar. Deus o abençoe. Nós damos a você a destra de companhia para servir o Senhor nessa casa. Deus o abençoe, viu? Meus parabéns ao Luiz também, mais uma vez. Luiz, eleito, Lucas, Deus abençoe vocês mais esse tempo de serviço. Igreja, mais uma vez quero convidar vocês a ficarem de pé e também responder reverente e solenemente questões que lembramos a vocês aqui. Igreja, vocês, como membros dessa casa, reconhecem esses 3 novos irmãos, ou nossos irmãos, como diáconos eleitos e agora instituídos para o serviço? Sim. Vocês também prometem tributar a eles a honra, a animação, a obediência no Senhor, para que, segundo a palavra de Deus, segundo a constituição da igreja, eles possam servir bem a essa casa? Sim.
Amém. Deus abençoe também a igreja e abençoe os irmãos eleitos e empossados. Podem se assentar, queridos? Eu quero apenas trazer uma palavra rápida, os irmãos podem se assentar. O conselho dessa igreja também tem a prática de consultar as esposas. Será que elas aceitariam que os seus esposos fossem diáconos ou presbíteros? Porque muitas vezes no exercício dessa função, não é, Viviane? O Brito tem que sair de casa. Às vezes tem que deixar quieto lá a esposa, para quem sabe levar uma cesta básica para uma família lá não sei onde, e voltar não sei que hora. Não é? Claro que sempre na companhia de outros irmãos diáconos. Ou, às vezes, o presbítero precisa se ausentar de casa também, porque urge uma necessidade na igreja, e ele precisa dedicar tempo para resolver e socorrer a igreja nessa sua necessidade. Seja no âmbito da igreja local, seja como presbítero, representando a igreja nas suas outras instituições, no caso, o presbitério na nossa região, ou o sínodo numa região mais ampla, ou a Assembleia Geral da Igreja no âmbito nacional. Então, o presbítero, ele tem essa responsabilidade não apenas de responder nos momentos de culto, mas ele cuida da igreja de Deus, mesmo fora desses momentos. Igualmente, o diácono também, ele cuida da casa de Deus, fora também desses momentos de culto. Então, só lembrando que as irmãs, tanto a nossa irmã Viviane quanto a nossa irmã Carol, elas tiveram que responder um questionáriozinho ali, se comprometendo e entendendo que reconheciam nos seus esposos a capacidade para a função e, ao mesmo tempo, estavam dispostas a doar parte da vida deles para o serviço do Senhor na casa de Deus. Então, que Deus abençoe ricamente as famílias dos irmãos e fortaleça a vida desses que agora estão servindo ao Senhor nessa função.